E no Agricultura BR de hoje você vai ver que o presidente da Petrobras, Pedro Parente, pediu demissão. Cobrança do pedágio para eixo suspenso começa a ser isenta nas rodovias de São Paulo, Paraná e Mato Grosso. Na próxima semana, o canal do Boi, o Agricultura BR, vai trazer o lançamento do Plano Agrícola Pecuário, que está previsto para essa próxima semana. Você vai ver quais são os dados, o que se espera desse novo programa do governo. E a estiagem causa quebra de 30% na segunda safra de feijão no estado do Paraná. Tem ainda o mercado físico, o mercado futuro e previsão do tempo. Começa agora o Agricultura BR. O Plano Safra 2018-2019 será anunciado pelo governo na semana que vem. O Ministério da Agricultura vai apresentar o montante de recursos que o governo vai disponibilizar para custear a safra, assim como as taxas de juros. Para este novo Plano Agrícola e Pecuário do Brasil, a expectativa é de que o volume de recursos seja um pouco superior ao da temporada 2017-2018 e que haja uma redução nas taxas de juros. O Plano Agrícola é sempre muito esperado por conta da necessidade de investimentos. Ele é usado para custeio da produção, para comercialização, também para construção de armazéns e aquisição de maquinários através das mais diversificadas linhas disponíveis no Plano Agrícola Pecuário. Vamos ver agora como é que ficou os dados da temporada 17-18. Relembrar ele que teve 190 bilhões de reais disponível em recursos e os juros variaram entre 6,5% e 8,5%, de acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, isso aqui no caso dos juros controlados. Neri Geller, enquanto ainda estava assumindo a Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, havia informado a jornalistas qual que era a previsão do montante de recursos que será disponibilizado para custear a safra 2018-2019. E o Wilson Vaz, o atual secretário da Política Agrícola do Ministério da Agricultura, informou recentemente a respeito das taxas de juros. A gente acompanha na tela agora qual que é a expectativa, então, para os números que devem ser divulgados na semana que vem. Os recursos, segundo Neri Geller, devem ficar entre 193 bilhões a 194 bilhões de reais. Já no que diz respeito às taxas de juros, a previsão é de uma redução de 1 ponto percentual em relação às taxas aplicadas para o ciclo 17-18. E após uma assembleia nesta madrugada que envolveu o governador do estado de São Paulo, Márcio França, e também representantes de caminhoneiros, eles decidiram deixar a região do Porto de Santos. Haviam cerca de 1.600 caminhoneiros que estavam alojados no lugar, trazendo um forte prejuízo para o local. Um dos fatores importantes é que as tropas, tanto do Exército quanto da Marinha, que já estavam disponíveis, elas vão continuar no lugar para continuar dando segurança e garantia da volta aos trabalhos. Os caminhoneiros ficaram lá paralisando a operação no Porto de Santos por 10 dias, o que acarretou fortes prejuízos. Os cálculos iniciais trazem uma cifra de 370 milhões de reais por conta desta paralisação. E a isenção da cobrança de pedágio dos eixos suspensos dos caminhões começou a entrar em vigor em alguns estados do Brasil. São Paulo, Paraná e Mato Grosso já registram a paralisação da cobrança do eixo suspenso dos caminhões. A medida provisória anunciada pelo presidente Michel Temer e assinada por ele no último domingo faz parte das reivindicações solicitadas pelos caminhoneiros para suspender a greve. Caminhões vazios costumam rodar com ao menos um eixo levantado para evitar desgaste dos pneus.
A Lei Federal de 2015, conhecida como Lei dos Caminhoneiros, definiu que esses veículos, quando vazios, não pagam pedágio sobre eixos suspensos ou elevados, mas a cobrança foi mantida em algumas rodovias estaduais. Na medida provisória publicada, de acordo com o decreto dado pelo presidente Michel Temer, a medida vale para todos os estados brasileiros e deve ser colocada em ação. E de acordo com o Conselho de Exportadores de Café, o Brasil deve deixar de embarcar por conta dessa paralisação, em essencial, na região do Porto de Santos, 900 mil sacas de 60 quilos de café, um forte prejuízo que você confere agora nos dados que foram divulgados pela Secafé. Eles são iniciais. Exportações de café vão deixar de acontecer em 900 mil sacas de 60 quilos, com prejuízo total apenas para o café de 560 milhões de reais. Os embarques serão realizados posteriormente, assim que a situação vá se regularizando. Os custos adicionais ao segmento exportador, oriundo destes atrasos causados pela greve, só podem ser calculados após os devidos embarques, foi o que explicou Nelson Carvalhais, ele que é o presidente do Secafé. Um dos setores mais afetados pela greve dos caminhoneiros foi a criação de aves. A demora na chegada ou até a não chegada da ração para alimentar os animais causou mortandade de aves adultas e pintinhos, causando prejuízos altíssimos para este setor. O Plano Agrícola e Pecuário 2018-2019, que será anunciado na semana que vem pelo Ministério da Agricultura, deve contemplar esses criadores de aves que foram prejudicados pela greve. Quem fez esta afirmação foi Blairo Maggi, ministro da Agricultura. Ele afirmou o seguinte: de onde serão retirados esses recursos para ajudar os criadores que sofreram com a paralisação? Com o teto de gastos que temos, para colocar algo, outro tem que sair. Ele disse ainda: se nesse momento for importante deslocar algum recurso para as cooperativas, para os produtores se reorganizarem em detrimento até de um novo projeto de investimento, faremos isso sem nenhum problema. Daí a fala de Blairo Maggi, então, a respeito do Plano Safra, que vai ser anunciado na semana que vem e que deve, portanto, contemplar o setor da avicultura. A avicultura é o setor mais afetado do agronegócio pela paralisação dos caminhoneiros, e sobre estes impactos, o João Pedro Cuti Dias, ele que é consultor de agronegócio do SBA, fez um estudo e apresenta agora os principais impactos em algumas das culturas mais afetadas. Os últimos 12 dias foram muito difíceis para a agropecuária brasileira. Todos os setores sofreram com a paralisação dos caminhoneiros nas estradas, com o bloqueio das estradas, com a falta de combustível, enfim, com todos os problemas que foram acarretados para essa chamada greve dos caminhoneiros. Vamos começar pela questão do bovino de corte. Você está numa época de safra, você tem muito animal pronto para abate, seja descarte de fêmeas, animais prontos para abate, parou. Mais de 100 unidades de indústrias de frigoríficas de bovino pararam, fecharam as portas no Brasil, em função, primeiro, porque não conseguia chegar com o animal vivo. Segundo, não tinham os insumos necessários para a operação das indústrias, não chegavam. E por último, as câmaras frias deviam estar lotadas, não tinha mais espaço para colocar mais, porque não podiam mandar a carne para outros setores. Esse é um setor que vai sofrer muito, especialmente a indústria frigorífica, porque eles dependem desse movimento, desse capital de giro, da venda de carne e para pagar os seus fornecedores, pagar os pecuaristas. E esses 12 dias, quase meio mês, vai atrapalhar muito eles. São empresas que estão bastante alavancadas, estão com compromissos financeiros grandes, e 15 dias, custo fixo não deixa de existir, funcionário, energia, impostos, etc. E isso atrapalha a saúde financeira de todo esse pessoal. Outro setor que sofreu muito foi a questão da avicultura e da suinocultura. São setores altamente tecnificados. O frango, quando chega nos 42 dias, 43 dias, ele tem que ir para o abate. Caso ele não vá, você vai ter problema de lotação, vai ter dificuldades, vai ter mortandade muito expressiva. E se não tiver ração, que era outro problema sério do setor, ou seja, não chegava a ração até os galpões, você tinha risco de canibalismo, mortandade, enfim, é uma situação extremamente séria. A BPA fala na mortandade de mais de 64 milhões de aves, basicamente pintos, porque você tem uma produção brasileira mensal de 500 milhões de pintos. Esse pinto eclodia,
as empresas, as incubadoras não tinham para quem mandar, no fim acabavam fazendo um abate sanitário, sacrificavam os pintos. Isso vai refletir não apenas para o produtor, também para o consumidor. Você vai ver daqui para frente, daqui 42 dias, uma falta de oferta de carne de frango. Por quê? Porque esse pinto que era para ser alojado, acabou não sendo alojado e, consequentemente, isso vai dar um impacto na produção nos próximos 40, 45 dias. A suinicultura também, mesma coisa. Você tem um animal pronto para o abate com 100, 110 quilos, a hora que ele não vai para o abate, primeiro, ele vai consumir muito mais ração por quilo vivo agregado. E ele vai acumular mais gordura, porque o forte de acumular músculo, carne, já foi. Então, também nesse setor sofreu a mesma coisa. Você teve dificuldades também para chegar com a ração, os frigoríficos não processaram e aí você vê um prejuízo grande para toda a cadeia. E tanto os suínos como aves, a margem por animal é muito pequena. Então, com certeza, muitos produtores vão ficar no vermelho por um bom tempo para recuperar os prejuízos desses 12 dias. Cana-de-açúcar, nós estamos num pico de safra da cana-de-açúcar. Mas por que a cana não pôde processar? Porque você não conseguia colher, não conseguia transportar, não conseguia processar. Então, a cana faltava óleo diesel, tanto para as máquinas, para as colheitadeiras, para os caminhões, para todo o processo. Também nessa área sofreu e sofreu muito. As perdas são significativas. Somando todo o prejuízo, de acordo com a CNA, fala-se em 6,6 bilhões de reais. Isso vai na conta do senhor e da senhora que está nos assistindo. A maior parte dele vai ao produtor brasileiro. Então, esse é o momento de reflexão. O Brasil depende muito do transporte rodoviário. 65%, 68% do transporte no Brasil é por caminhão. Isso se você considerar que a ferrovia leva alguma coisa por volta de 17%, 18%, mas porém a ferrovia leva minério praticamente. O resto do Brasil é transportado por caminhão. O caminhão é o segundo transporte mais caro que tem. Primeiro o avião, segundo o caminhão, terceiro a ferrovia, quarto é por água. O Brasil privilegiou o segundo transporte mais caro. E esses transportes não aguentam distâncias muito grandes. Hoje, o caminhão às vezes carrega e anda 2.000 quilômetros para levar soja, milho para os portos de exportação. E quando ele volta, muitas vezes volta vazio. Só o pedágio, algumas vezes, representa quase 800, 900 reais só de pedágio, ele voltando vazio, sem considerar combustível, pneu, etc. Então, é uma situação complicada para todo o setor. Esse é o momento de reflexão. Nós precisamos pensar num novo modelo de transporte que possa remunerar um pouquinho melhor o motorista de caminhão, que ele precisa também disso, porém, as grandes distâncias têm que ser com transportes modais mais eficientes, seja ferrovia ou seja hidrovia. É hora de falar de soja por aqui e a gente traz o valor de referência para o valor pago pela saca de 60 quilos do grão nos principais portos do país. Você já viu aqui hoje que o Porto de Santos, que contava com manifestação de caminhoneiros até a noite desta última quinta-feira, registra agora fluxo voltando ao normal, fluxo de caminhões retornando à normalidade. Os caminhoneiros que lá estavam fizeram um acordo com representantes do governo e paralisaram, portanto, a manifestação. Com isso, o Porto de Santos volta a operar com normalidade a partir desta sexta-feira. Bom, de acordo com a Grãos Corretora, não há ainda valores de referência para a saca da soja no Porto de Santos, mas há para os valores negociados no Porto de Paranaguá. O valor pago pela saca de 60 quilos do grão hoje está em R$ 89,00 para pagamento e entrega no mês de junho. E a gente fica sabendo agora mais sobre como estão as cotações da soja no cenário interno do Brasil. Vamos aos valores em Mato Grosso do Sul.
E por aqui nós vamos saber como é que está a previsão do tempo para as áreas de lavoura nos Estados Unidos. Por lá, os norte-americanos estão em período de cultivo, estão fazendo a semeadura da soja, do milho e também do trigo. E você acompanha agora como é que está a previsão do tempo com Juliana Rezende. Boa tarde, Juliana. Os produtores de soja dos Estados Unidos vêm avançando bastante com as atividades de plantio das lavouras. No decorrer da última semana, já ultrapassaram 70% de áreas já semeadas. As condições de umidade do solo vêm favorecendo essa fase inicial. Ao longo dos próximos períodos, tem previsão de chuva mais uma vez. Até o dia 6 de junho, as instabilidades vão seguir atuando no norte e também na faixa leste dos Estados Unidos. A chuva não deve vir de maneira tão intensa e, por conta disso, não atrapalha o andamento do plantio da soja nos Estados Unidos. A partir da segunda semana, entre os dias 7 e 11, mais uma vez a chuva vai conseguir se espalhar um pouco mais. Então, as nuvens carregadas vão se tornar mais abrangentes, alcançar áreas produtoras do centro dos Estados Unidos, só que como a chuva ainda vai seguir com baixo volume de água, a expectativa é de um cenário bastante otimista. Os produtores vão seguir avançando com as atividades de plantio e esse solo mais úmido vai seguir mantendo as lavouras com bom crescimento nessa fase inicial. No decorrer da terceira e última semana, entre os dias 12 e 15 de junho, a tendência é de chuva persistente, principalmente em áreas produtoras de soja dos Estados Unidos. A expectativa ainda é de uma chuva não muito significativa, porém mais persistente. Por conta disso, a tendência de solo com bastante umidade, favorecendo essa fase inicial do desenvolvimento das plantas, mas como a chuva não vem de forma tão intensa e volumosa, não atrapalha o andamento do plantio da soja no país americano. Por aqui seguimos falando a respeito das lavouras, ou pelo menos dos produtos norte-americanos, soja principalmente, porque nesta sexta-feira, diferente do que acontece tradicionalmente, foi divulgado os dados das vendas e exportações norte-americanas até o último dia 24 de maio. Tradicionalmente acontece na quinta-feira, mas como segunda-feira foi feriado para os norte-americanos, aconteceu nesta sexta. E teve vendas tanto para a temporada 17-18 quanto para 18-19. No caso, para a temporada 17-18, teve vendas de 278 mil toneladas, o que é um número muito superior àquele apresentado na última semana, uma vez que ficou no negativo, porque teve mais cancelamentos do que vendas. Veja só então os dados aqui até o dia 24 de maio, está a temporada até 17-18, vendas semanais de 273.400 toneladas. Agora o total de vendas para a safra americana é de 55.670.000 toneladas, para uma meta de 57.120.000 toneladas. Os principais compradores foram Japão, Holanda, Paquistão, México e Indonésia. Teve ainda cancelamentos de quase 100 mil toneladas para destinos não declarados. Também relatadas as vendas da soja norte-americana referentes à temporada nova 2018-2019. O principal comprador foi a China, que abocanhou boa parte dessa venda feita na semana encerrada no dia 24 de maio. De acordo com o Departamento de Agricultura norte-americano, na semana foram negociadas 771.600 toneladas de soja. A China comprou 438 mil toneladas de todo esse volume e o restante foi para destinos não declarados. Com essa nova venda semanal, total negociado até agora da soja americana, temporada 18-19, chega a 6.320.000 toneladas, de um total estipulado para este ciclo de 62.320.000. Por aqui, a Agricultura BR mostra agora como é que soja em Chicago está se comportando. Hoje, a expectativa era de uma abertura com negócios em queda para a soja norte-americana. Vamos saber se se confirma. Se confirma apenas, estava se confirmando apenas no curto prazo. Agora vai dando uma inversão e vai ganhando um pouco a soja nos Estados Unidos. Vai ganhando cerca de 1 cento de dólar. Posição de julho negociada a $10,19 o bushel. Agosto, $10,24. Setembro, $10,28 por bushel e janeiro, $10,36 por bushel, em alta neste momento soja nos Estados Unidos.
Depois do feriado desta última quinta-feira, Corpus Christi, o mercado de câmbio volta a operar no Brasil nesta sexta-feira. A gente acompanha como que o dólar comercial é negociado agora frente ao real. Há pouco ele vinha com alta em relação ao fechamento da última quarta-feira e segue com elevação, alta de 0,52% no momento, com a moeda sendo vendida a R$ 3,75 mais 6. Um rápido intervalo comercial por aqui. No próximo bloco, você fica sabendo a respeito dos possíveis cenários que existem daqui para frente acerca do Fundo Rural. E você pode participar do programa conosco, é simples. É só enviar sua mensagem no 67996562266. Nós voltamos já. A novela do Fundo Rural ganhou nesta semana um novo capítulo. O prazo para adesão ao refis do fundo, que venceria na última quarta-feira, dia 30 de maio, foi novamente prorrogado, agora com data limite para o fim deste ano, dia 31 de dezembro. Trata-se da quarta prorrogação. Em São Paulo, a jornalista Sara Kirchhoff conversou com o coordenador técnico do IPA, o Instituto Pensar Agropecuária. Ele falou a respeito dos possíveis cenários para o Fundo Rural a partir de agora. Acompanhe. Depois do STF rejeitar os embargos do Fundo Rural, Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural, o presidente da República, Michel Temer, decidiu prorrogar pela terceira vez o prazo de adesão ao refis. Quem está aqui comigo para falar sobre este assunto é Gustavo Carneiro, que é coordenador técnico do IPA, que a gente dá assessoria para a FPA. Gustavo, depois de tudo isso, quais são as possibilidades agora para essa novela do Fundo Rural? Bom, a prorrogação até outubro deu aí um fôlego para os produtores que não tiveram tempo de organizar as suas contas e realmente fazer a contabilidade daquilo que possivelmente está em déficit com a Receita Federal, de correr atrás dos contadores para poder ver as guias atrasadas, poder calcular aí para ver se vale realmente a pena entrar no programa de parcelamento que foi aprovado pelo Congresso, ou se vale a pena ele ir para outras esferas jurídicas, né, que já tem alguns produtores que têm essas decisões e tem essa opção de continuar tentando na Justiça reverter o passivo. Claro que as indicações não são boas, né, o Supremo já referendou a decisão, mas deu um fôlego aí para quem estava com tudo atrasado, poder ter esse tempo aí até o final do ano para poder dar uma analisada também na situação com calma, fazer a melhor decisão. Mas é uma escolha muito individual, né, de cada produtor. Então acho que o cenário é esse e cabe a cada um analisar a sua situação. É muito difícil a gente dar uma previsão do que é o certo a fazer, porque existem muitas possibilidades e eu acho que é uma escolha individual, sim, de cada um. E o parcelamento, é claro que ele facilita, mas tem muita gente que acredita na inconstitucionalidade ainda de tudo isso que está acontecendo. E aí fica difícil, eles estão ainda à espera de que quadros se revertam. A probabilidade do quadro se reverter é muito baixa, mas ela existe, sempre existe. Então é aquilo que eu falei, é uma escolha individual. Se o produtor acha que o passivo não é grande e que ele não vai ter grandes problemas se porventura for acionado pela Receita, então às vezes para ele vale a pena esperar por essa inconstitucionalidade. Existe um projeto de lei, tramitação no Congresso, que prevê essa remissão dessa dívida, né? O Rodrigo Maia já indicou várias vezes que quer votar a urgência desse projeto, então ainda tem até outubro para ver se essa situação se resolve. Tem uma questão de constitucionalidade do projeto que precisa também ser avaliada, mas tem maneiras de se adequar à questão financeira do orçamento, porque com o STF referendando que a dívida realmente existe, se você aprovar uma remissão, você tem que tirar do orçamento da União de algum lugar para poder compensar essa dívida, senão caracteriza a renúncia fiscal, e para o governo é uma situação muito complicada, principalmente com o déficit das contas públicas. Então tem aí até outubro para ver se essa situação consegue resolver no Congresso, né? E tem aí o programa de parcelamento em aberto, que é uma opção, não deixa de ser uma outra opção, para aqueles que já querem resolver sua situação logo, passar a régua nessa situação e pensar só na frente, para poder ficar em dia com as contas do governo. Tem uma dúvida muito grande na pecuária, que é para os produtores que vendem animais para cria, recria e engorda. Eles estão isentos ou não estão isentos? Como é que está isso? Bom, no programa de parcelamento, na mesma lei, foi aprovado um dispositivo que isenta o pagamento dessa cobrança que a gente chama a cobrança cadenciada, né? Só que esse dispositivo foi vetado e no dia 18 do mês passado foi promulgada a derrubada do veto. O Congresso derrubou esse veto. Então, do dia 18 para frente, realmente só o último elo das cadeias produtivas é que tem que pagar o Fundo Rural. Ou seja,
aquela produção de agricultura que vai vender para uma cooperativa ou para uma trade, paga-se o fundo rural. E no frigorífico, no caso dos bovinos, paga-se na última moeda. Aquele produtor que vende só para recria ou para cria, ele está isento do dia 18 para cá e para frente. O passado, que foi o que o STF declarou constitucional, se ele não pagou, ele está em déficit com a Receita, né? Então ele tem que realmente entrar na situação e decidir o que é melhor para ele. Se paga, se entra no programa de parcelamento, ou se espera essas resoluções aí dos projetos, projeto de lei, e do próprio Supremo, que ainda tem algumas instâncias que podem ser resolvidas também. Gustavo, tem uma outra dúvida também que é muito comum, é se quem faz a contribuição, quem fez essa contribuição do fundo rural, ele já está com a aposentadoria garantida. Na verdade, não, né? Porque o INSS também. Tem o INSS. Inclusive, foi aprovado no parcelamento a opção, a partir do ano de 2019, da escolha se você contribui em cima da sua receita bruta ou em cima da folha de pagamentos, que é o que todos os setores da economia pagam, né? A maioria deles paga em cima da folha de pagamento. O produtor tem que fazer uma conta, porque às vezes não vale a pena pagar em cima da folha de pagamentos. É melhor pagar em cima da receita bruta, geralmente é só uma vez por ano, e os valores às vezes ficam mais baixos do que da folha de pagamentos, depende do número de funcionários, do tipo de atividade. Então, essa é uma outra possibilidade, né? Mesmo ele pagando ou não, a aposentadoria está garantida, né? O que a gente observa é que esse valor e essa contribuição, ela é importante para diminuir principalmente o déficit da Previdência, que o governo já disse que tem, que a sociedade como um todo, como a Constituição prevê, tem que contribuir para pagar para todo mundo. São muitas dúvidas, né? Tem muitos itens aí separados, que o pessoal realmente tem que acompanhar e se informar para tomar a decisão certa. Exatamente. Na internet, no próprio site da Câmara, no site da Frente Parlamentar, tem muita informação. Os advogados todos estão por dentro da situação, podem dar um indicativo do que o produtor e a sua situação é melhor possível para ele. É importante também procurar os contadores para entender como é que funciona o processo, para poder fazer a melhor escolha. Perfeito. Então, obrigada pela sua participação e pelos esclarecimentos. Obrigado pelo convite. Está ótimo. Esse foi, então, Gustavo Carneiro, da IVA, que presta assessoria para a FPA, e nós voltamos ao programa. Quadro Agroações de hoje traz em destaque a JBS, que nesta sexta-feira emitiu um comunicado importante ao mercado, afirmando que encerrou a emissão de títulos de dívida na ordem de 500 milhões de dólares. É o que você confere agora no Agricultura BR, porque de acordo com a empresa, essas emissões e principalmente a maneira como o mercado aceitou, mostra que o mercado confia na recuperação de JBS. Veja conosco aqui o que significa isso. Nós temos aqui a data de encerramento, então, dessa emissão de títulos no dia de hoje, 1º de junho de 2018. Emissão de 500 milhões de dólares a um custo do LIBOR mais 2,5% com vencimento em outubro de 2022. O LIBOR é uma sigla para explicar de uma taxa média de juros indicativa na qual representantes de banco definem internamente qual será essa taxa. Então, tem um LIBOR, que é uma taxa, portanto, entre esses bancos, mais 2,5% com data final em 2022. No mês de maio, a ação da JBS, negociada na Bolsa de São Paulo, registrou bastante oscilação, mas acabou fechando o mês em positivo. A gente relembra com você agora o sobe e desce da ação da JBS na Bolsa Paulista. Veja que no dia 2 de maio, a ação estava valendo R$ 8,66. Na sessão do dia 9 do mês, caiu para R$ 8,46. Já no dia 16 de maio, o valor da ação subiu para R$ 9,42. No dia 23 do mês de maio, a ação fechou o dia na maior cotação do período, a R$ 9,50. De lá para cá, no entanto, voltou a recuar, fechando nesta última quarta-feira, dia 30, a R$ 8,93. Como nesta última quinta-feira foi feriado no Brasil, não houve negociação. A gente acompanha agora como retomam os negócios no mercado financeiro para a JBS nesta sexta, dia 1º de junho. A ação vem com queda no momento de 0,90%, negociada a R$ 8,85.
No centro-sul do país, praticamente todos os estados estão sendo afetados pelo fator climático no desenvolvimento do milho de segunda safra, mas principalmente Paraná e Mato Grosso do Sul. Vamos saber agora como é que fica a previsão do tempo para o centro-sul com a Juliana Rezende. O desenvolvimento do milho segunda safra no centro-sul do Brasil voltou a ser beneficiado ao longo das últimas semanas. Os episódios de chuva, que acabaram se tornando mais abrangentes no centro-sul, alcançando áreas produtoras de milho do Paraná, do Mato Grosso do Sul também, conseguiram aumentar as condições hídricas do solo. Isso não reverte as perdas que aconteceram nos últimos períodos devido ao solo bastante seco, mas acaba paralisando essas perdas nas lavouras. Para os próximos dias, tem previsão de chuva. Vai ser uma chuva mais significativa na região sul. Paraná recebe pancadas com acumulados de até 30 milímetros. É uma chuva bastante significativa porque segue mantendo o solo mais úmido. As instabilidades vão conseguir avançar entre o estado de São Paulo e até o Mato Grosso do Sul. Só que nessas regiões a chuva é fraca e não tem potencial para reverter essa situação de solo com menor condição hídrica. Durante a segunda semana, entre os dias 7 e 11 de junho, a chuva vai ganhar mais intensidade entre o Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul. As áreas de instabilidades vão ganhar força e provocar até temporais. O volume de água no Paraná pode ainda passar de 50 milímetros em apenas 5 dias. De maneira geral, este período vai ser marcado por áreas de instabilidades persistindo na região sul e avançando cada vez mais pela região central do Brasil. Volta a chover nas áreas mais ao sul de Minas Gerais, sul de Goiás e grande parte do Mato Grosso. Só que nessas áreas, apesar do retorno da chuva, as instabilidades não são fortes o suficiente para conseguir aumentar as condições hídricas do solo. E essa chuva deve ser bastante passageira, porque a partir do terceiro e último período, até o dia 15 de junho, a chuva já perde intensidade entre o estado mineiro, goiano e também no Mato Grosso. As instabilidades vão persistir no sul do país, São Paulo e até o Mato Grosso do Sul. Só que já em meados da metade do mês de junho, a tendência é de chuvas enfraquecendo no sul do país. Então, durante as próximas semanas, a expectativa é de chuva e também de episódios mais fortes e intensos, principalmente entre o Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Como as instabilidades vão seguir persistindo, isso pode ainda acarretar em alguns transtornos para as lavouras de milho segunda safra por conta da falta de luminosidade. Um dos estados do Centro-Sul que mais sofreu com a estiagem foi Mato Grosso do Sul. Vamos acompanhar então como estão as cotações do milho para o estado. E nesta sexta-feira, o Departamento de Agricultura norte-americano divulgou o seu relatório de vendas e exportações e trouxe para a comercialização de milho encerrada na semana, no dia 24 de maio, o volume de 993.100 toneladas do cereal na temporada 17 e 18. É um volume melhor do que aquele que acontecia uma semana antes. Veja conosco como é que ficou esse cenário. Data da semana é com encerramento em 24 de maio. Semanal, vendas com 993 mil toneladas de milho para uma safra que totaliza, até o momento, 54.460.000 toneladas para uma meta de 56.520.000 toneladas. Os principais compradores foram Japão, México, Colômbia, Coreia do Sul e Espanha, mas teve cancelamentos principalmente para destinos não revelados nessa temporada 17-18 para as vendas encerradas no dia 24 de maio. México e Japão também compraram milho dos Estados Unidos na semana encerrada no dia 24, mas para entrega na temporada 2018-2019. O relatório do Departamento de Agricultura norte-americano mostra que as vendas semanais para este novo ciclo chegaram a 149.300 toneladas na semana. Até agora, a safra já negociou 2.640.000 toneladas do cereal. O total previsto para este novo ciclo é exportar 53.340.000 toneladas de milho.
Por aqui, o Agricultura BR destaca agora como que vem a operação com milho lá nos Estados Unidos. Você tem aqui os negócios com milho em Chicago. Julho a $3,93 o bushel. Setembro, $4,03. Dezembro, $4,14. E março de 2019 a $4,23. Aqui com números bem equilibrados, aqui com muito próximo à estabilidade para o milho norte-americano. A greve dos caminhoneiros afetou também a situação envolvendo as atividades de vacinação contra a febre aftosa. Com isso, o prazo para vacinação foi prorrogado. A gente acompanha agora como está a situação no Mato Grosso com Valdir Pacheco. A vacinação contra a febre aftosa, que terminaria nesta quinta-feira, dia 31, foi prorrogado até o dia 15 de junho pelo Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso, INDEA-MT. A medida divulgada nesta última quarta-feira, dia 30, foi atribuída à greve dos caminhoneiros em Mato Grosso. Mato Grosso é detentor do maior rebanho bovino do país, com mais de 29 milhões de animais. Segundo o INDEA, o produtor deve vacinar todo o rebanho bovino e bubalino de mamando a caducando, com exceção das propriedades localizadas no Baixo Pantanal. O prazo para a comunicação foi estendido até o dia 20 de junho. Por conta da paralisação dos caminhoneiros, a distribuição e venda de vacinas foram afetadas, o que comprometeu a execução normal da etapa de vacinação não só em Mato Grosso, como em outros estados, conforme o INDEA. Nesta primeira etapa de 2018, cerca de 29 milhões de animais devem ser vacinados. Até a última segunda-feira, dia 28/5, 48,5% das propriedades tinham comunicado a vacinação nos escritórios do INDEA, o que representa apenas 47,5% do rebanho a ser vacinado nesta etapa. Após a imunização do rebanho, o produtor deve fazer a declaração da vacinação com a contagem dos animais por idade e sexo, juntamente com a nota fiscal de compra das vacinas, e apresentar no INDEA, no seu município, até o dia 20 de junho. A multa para quem deixar de vacinar o rebanho dentro do período da campanha é de 1 UPF, unidade padrão fiscal por cabeça de gado não vacinado. O produtor que atrasar a comunicação fica impossibilitado de emitir a Guia de Trânsito Animal, GTA, por um período mínimo de 30 dias. Valdir Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. E por conta da paralisação dos caminhoneiros no estado de Mato Grosso do Sul, também houve a necessidade de prorrogar a vacinação contra a febre aftosa. É o que nos mostra agora a repórter Kylie Rodrigues. Aqui no Mato Grosso do Sul, o prazo que se encerraria no dia 31 de maio foi estendido para o dia 15 de junho, nas regiões do Planalto e da Fronteira. Já no Pantanal, o prazo segue normalmente até o dia 15 de junho por conta do período de cheia. Com a portaria, o setor terá mais tempo para regularizar a vacinação. De acordo com informações da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal, IAGRO, cerca de 21 milhões de doses foram disponibilizadas, com a perspectiva de se imunizar no prazo 99% do rebanho, mas isso no fluxo de comercialização, porque as doses não chegavam às revendedoras por conta da paralisação dos caminhoneiros. Kylie Rodrigues para o SBA. A vacinação também foi afetada no estado de São Paulo. De lá, Gustavo D'Angelo traz as informações. A resolução que determina a prorrogação da campanha de vacinação contra a febre aftosa aqui no estado paulista será publicada no Diário Oficial nesta sexta-feira e estende o prazo até o dia 15 de junho. A data limite para informar a vacinação também foi prorrogada, sendo agora o dia 22 de junho. De acordo com a resolução, a prorrogação considera a recente paralisação nacional dos caminhoneiros e transportadores de cargas, que dificulta para o produtor rural a aquisição de vacinas contra a febre aftosa, bem como a vacinação do rebanho e o respectivo registro da vacinação. Lembrando que a vacinação contra a febre aftosa é obrigatória e deixar de vacinar ou comprovar a vacinação dentro do prazo sujeita o criador a multas. Voltamos aos estúdios em Campo Grande.
E o Agricultura BR vai agora fazer um rápido intervalo comercial. No próximo bloco a gente volta falando de café. A colheita está em andamento e tivemos participação do público de casa. Bom, e se você quiser participar também é simples. Mande sua mensagem no nosso WhatsApp, é o 67 99656 2266. Nós voltamos em instantes. No rastro dos efeitos da paralisação dos caminhoneiros, o setor de café acabou sendo duramente atingido. E nesta semana, a Juliana conversou com o Eduardo Carvalhais, ele que é a maior autoridade em mercado de café do país, explicou o que isso pode acarretar e o que está impactando nas exportações brasileiras. Falamos agora a respeito dos impactos da greve sobre o setor cafeiro. Para saber em detalhes como que essa paralisação afeta a cadeia produtiva do café, conversamos com Eduardo Carvalhais, ele que é analista do mercado de café e fala com a gente direto de Santos. Olá, Eduardo, obrigada pela disponibilidade. Como que a greve tem afetado o setor cafeiro? Boa tarde. Boa tarde. Bom, a greve afetou o setor porque, primeiro, praticamente paralisou novos negócios no mercado físico brasileiro. Desde final de quinta-feira para cá, os negócios foram muito poucos. Ninguém queria fechar negócio sem saber quando é que ele poderia ser concretizado, os cafés retirados e pagos. Além disso, os cafés que foram vendidos ao longo da semana passada estão parados em armazéns, em fazendas, esperando o fim agora dos piquetes, antes da greve. Não existe mais greve, o que se nota em alguns locais e vai diminuindo a partir do final da tarde de ontem, são piquetes de pessoas estranhas aos caminhoneiros. Existem alguns que estão diminuindo, aos pouquinhos está se retomando a retirada de cafés em fazendas e em armazéns, e esperamos que até a sexta-feira isso esteja regularizado. Também aqui no Porto de Santos, foi totalmente paralisado o embarque de café. As carretas trazendo os contêineres, e mesmo café para serem colocados em contêineres de Santos, não conseguiram entrar no porto. E isso atrasou muito, traz prejuízo aos exportadores, porque eles perdem navios, vão ter que aguardar próximos navios. Tudo isso atrasa muito a programação brasileira de exportação de café. Foi sim ruim para o negócio de café, mas nós esperamos que a partir de hoje comece a se normalizar. Eduardo, há alguma influência da greve dos caminhoneiros sobre os contratos de café arábica negociados na Bolsa de Nova York? Não, isso traz mais uma apreensão numa hora em que também o início da subida de frentes frias começa a deixar os operadores de Nova York apreensivos. Nós temos que lembrar que o Brasil, como o maior produtor e exportador de café do mundo, não tem praticamente nenhum estoque remanescente. Ele depende da produção desta safra e das próximas para abastecer seus clientes fora do Brasil e o consumo interno. E o Brasil deve exportar nesse ano agora em torno de 35 milhões de sacas, esse ano safra, que começa em 1º de julho. E os compradores lá fora contam com esse café e com o da próxima safra. Então, qualquer atraso numa hora como essa deixa o mercado um pouco apreensivo, sim, mas não é um fator determinante nos preços em Nova York, não. Eduardo, a gente fala agora sobre um outro assunto envolvendo o café, dados do Rabobank, que divulgou recentemente expectativa de superávit de café no cenário global no ciclo que vem, 2018-19. Como que o escritório Carvalhais enxerga essa expectativa? Olha, ele aumentou um superávit de 3 milhões e 300 para 3 milhões e 800 mil sacas no consumo mundial que está acima de 155 milhões. Esses números todos não são exatos, porque mesmo o consumo mundial está claramente subindo em todo o mundo, e na Ásia principalmente agora, e você falar num superávit de 3 milhões e 800 num consumo acima de 155 milhões de sacas, eu diria que é nada, está dentro da margem de erro da estimativa desse consumo. Fora isso, em termos de produção, se no Brasil, que é o maior produtor do mundo, o maior exportador de café do mundo, que tem um negócio com mais de 250 anos, com centenas de agrônomos, centenas de técnicos de estimativa de safra, já há problemas de estimativas e acima de 3 milhões de sacos, entre os números menores e os maiores, o que iria nos países africanos, nos países da América Central, no Vietnã e na Indonésia, como é que se chega a uma precisão de uma estimativa de safra? Portanto, eu acho isso muito pouco, eu não vejo nada demais disso, isso aí significa aquilo que nós temos falado há muito tempo.
há um equilíbrio e precário entre produção mundial e consumo mundial. Esses números de 3 milhões e 800 mil sacos não dão folga para ninguém. Ele pode simplesmente estar 3 milhões e 800 acima do consumo ou perfeitamente abaixo disso. Dentro de qualquer levantamento como esse, a margem de erro está acima disso aí. Tá certo, Eduardo. Eu agradeço muito pela sua disponibilidade aqui com a gente. Uma boa tarde para você. A gente espera que logo realmente sejam retomadas as atividades com o setor cafeiro aqui no país. E por aqui nós continuamos falando de café, agora no quadro Somos Todos Produtores, que tem a participação de público. Nesse caso é o Leopoldo que está participando conosco no dia de hoje. Ele que fala do município de Ministro Andreasa e fala lá do estado de Rondônia. Pois é, ele é do estado de Rondônia, Fabiano, estado esse que deu início à colheita da safra de café Conilon 2018, trazendo o pontapé inicial, então, para as atividades desta variedade. Mandou fotos para a gente, então, das suas lavouras de café, ali quase prontas para serem colhidas. Belas imagens enviadas, então, pelo Leopoldo de Ministro Andreasa. Rondônia é um dos maiores estados produtores de café Conilon do Brasil. Tem se destacado, Fabiano, a cada ano com melhor produtividade por conta dos investimentos do governo em fazer aquisição e distribuição gratuita aos cafeicultores da região de mudas clonais. Leopoldo, muito obrigada pela sua participação. Um grande abraço a todos aí de Ministro Andreasa. Bom, por aqui a gente segue falando a respeito de café, porque o assunto agora é a previsão do tempo para essas áreas de produção, principalmente café Conilon, que é o caso aí do Leopoldo, que produz lá em Rondônia. Quem traz as informações é Juliana Rezende. A colheita do café Conilon de Rondônia vem avançando bastante. Os produtores seguem em andamento com as atividades no campo. Agora, no Espírito Santo, outro estado produtor do café Conilon, a tendência ainda é de atraso nas atividades de colheita das lavouras. Até agora, apenas 10% já foi colhido de todo as áreas produtoras de café do Espírito Santo. Nos últimos dias, a umidade do solo vem caindo, principalmente em Rondônia, porque o tempo firme vem predominando por lá. No Espírito Santo, a umidade do solo vem ficando um pouco mais elevada, porque as chuvas vêm se concentrando em toda a faixa litorânea do Sudeste, incluindo o estado capixaba. Nos próximos dias, não tem previsão de chuva de forma tão abrangente e significativa em Rondônia. As instabilidades começam a perder intensidade. As chuvas que acontecer ficam localizadas nas áreas mais ao norte do estado e são pancadas muito irregulares e de fraca intensidade. No Espírito Santo, tempo firme predominando até pelo menos o dia 6 de junho. A partir do segundo período, entre os 7 e 11 de junho, tendência de chuvas mais abrangentes em Rondônia, mas a chuva não deve vir de forma tão intensa. São pancadas de fraca intensidade e também de baixo acumulado. No Espírito Santo, a chuva volta a acontecer por conta dos ventos úmidos que sopram do mar contra a costa, mas ainda é uma chuva com baixo volume sem potencial para atrapalhar o andamento da colheita do café Conilon no estado. No decorrer do terceiro e último período, até o dia 15 de junho, a chuva perde força no estado de Rondônia e também no Espírito Santo. Então, durante os próximos períodos, durante esta primeira quinzena do mês de junho, a tendência de chuvas fracas em áreas produtoras de café, tanto em Rondônia como também no Espírito Santo. Então, nessas áreas, a expectativa é de um cenário bastante otimista para que os produtores possam dar andamento às atividades de colheita do café Conilon. Vamos agora às informações de mercado, então, para esse cafeicultor que está retirando o grão do campo. A gente acompanha a cotação da saca de 60 quilos do café Conilon no Espírito Santo, o maior produtor que está ainda nas atividades iniciais de colheita da safra. O clima por lá acabou atrasando um pouco a maturação dos grãos e, por isso, a atividade está um pouco mais lenta. O mês de maio encerrou no último dia útil, quarta-feira, dia 30, com o valor da saca negociada a R$ 334,76. O mês de maio foi de alguma oscilação para o valor da saca de Conilon no país e ele acabou fechando positivo, com elevação de 2,4% frente ao fechamento de abril.
Por aqui vamos saber como é que vem os negócios com café Robusta, uma referência importante para o Conilon aqui no Brasil. Robusta negociado na Bolsa de Londres. Você confere comigo aqui hoje, um dia de ligeiro recuo, mas mantendo o café Robusta dentro dos patamares esperados de negociação. A posição de setembro vem a $1.736 a tonelada, novembro $1.741, janeiro de 2019 $1.747 e março de 2019 $1.759 por tonelada. São os negócios nesse momento com o café Robusta. A colheita de café arábica também já teve início pelo país. As atividades começaram recentemente, sobretudo na região sul de Minas Gerais. A gente acompanha como que foi o mês de maio, então, para os valores pagos pela saca de 60 quilos do grão, valor agora de referência para o produtor que colhe o grão e vai comercializar no mercado. O mês encerrou com a cotação da saca de 60 quilos do grão, tipo 6, bebida dura para melhor, a R$ 456,63. Estes valores que a gente vê na tela tomam como referência o mercado de São Paulo, um dos estados que produz a maior parte da safra de café arábica. O acumulado do mês de maio fechou positivo, com alta de 3,6%. Confira conosco agora como é que vem a referência internacional para o café arábica negociado na Bolsa de Nova York. Você tem aqui as posições hoje recuando. Posição de julho vem a $1,22 mais 95 a libra peso, vai perdendo quase 1 cento de dólar neste momento por posição. Setembro vem a $1,25 mais 15, dezembro $1,28 mais 65 a libra peso e março de 2019 $1,32 por libra peso. São os negócios neste momento com café arábica em Nova York. É hora de mais um intervalo rápido por aqui. Ainda hoje falamos a respeito da greve dos caminhoneiros que afetou a entrega de insumos no sul do país e acaba atrasando o plantio da safra de inverno. Ainda hoje você vai ter detalhes também sobre a entrega do cargo de Pedro Parente, presidente da Petrobras, em caráter irrevogável para o presidente Michel Temer. Não sai daí, voltamos já. Pedro Parente anuncia que deixa o cargo de presidente da Petrobras. Ele fez esse anúncio nesta sexta-feira, dia 1º de junho. Pedro Parente ocupava o cargo desde maio de 2016, a convite do presidente Michel Temer. Ele sai da Petrobras no rastro da greve dos caminhoneiros, por causa da política de preços para o diesel adotada pela petroleira. No governo, já se falava que o remédio aplicado por ele para resolver a crise financeira causada pelo esquema de corrupção desvendado pela Lava Jato era amargo demais. Mas a ordem era não atacá-lo. Parente diz que sua saída é irrevogável e que sua permanência na presidência da Petrobras deixou de ser positiva e de contribuir para a construção das alternativas que o governo tem pela frente. Pedro Parente é um executivo de carreira, tendo passado por grandes empresas no Brasil e ocupou cargos como da vice-presidência da RBS, Rede de Televisão e Comunicação do Sul do país. Também esteve à frente da Petrobras, entre outras empresas que você acompanha conosco agora. Nós temos aqui os destaques na carreira de Pedro Parente, alguns das últimas posições ocupadas. Vice-presidente executivo do grupo RBS, Pedro Parente também presidiu a Bung aqui no Brasil, foi presidente também da Prada Assessoria e teve outras funções aqui, além da presidência da Petrobras. Ele coordenou a reestruturação financeira da empresa de mídia, no caso da RBS, e também diversas empresas do setor de comunicação que estavam em uma situação difícil, com cortes de verbas e também de publicidade. Pedro Parente fez um histórico aqui em relação a essas empresas, no qual, em quase todas elas, como é o caso da RBS e também da Petrobras, ele tinha que trazer uma solução
para uma questão, uma crise financeira interna grave, como no caso da Petrobras agora, como a Juliana destacava, para muitos o remédio, a situação para trazer a solução de Pedro Parente era um remédio muito amargo, mas ele ainda tinha defesa dentro do governo. As ações da Petrobras negociadas na Bolsa de São Paulo, que já vinham em uma sequência de queda por conta da greve dos caminhoneiros, caem ainda mais nesta sexta-feira diante do anúncio da pedido de demissão de cargo até então presidente Pedro Parente. A ação cai mais de 15% neste momento. A gente acompanha ao vivo como ela vem negociada. A queda se amplia, vem para 16,44% de oscilação negativa com a ação da Petrobras, a ação preferencial sob a sigla PETR4, negociada na Bolsa Paulista a R$ 15,86. O assunto por aqui agora é feijão e a gente trata a respeito do estado do Paraná, maior produtor do grão no país. Por lá é época de colheita da segunda safra do feijão, chamada safra da seca. E a seca por lá pegou em cheio este novo ciclo. A estiagem causou grandes prejuízos nas lavouras do feijão, que agora começam a mostrar produtividade baixa na atividade de colheita. De acordo com o Departamento de Economia Rural do Estado, até a última segunda-feira, dia 28 de maio, 68% da área plantada com feijão de segunda safra já havia sido colhida. A situação das lavouras ainda em campo é bastante grave. Veja só neste gráfico. De acordo com o departamento, 45% da área ainda a ser colhida apenas se encontra em boa condição. 38% tem condição classificada como média e 17% ruim. Praticamente não choveu em abril e maio, apresentando em todo o estado do Paraná uma condição longa de estiagem. A falta de chuva coincidiu principalmente com as fases da floração e frutificação, estágios críticos da cultura que afetam diretamente a formação das vagens e acabam determinando o potencial produtivo das lavouras. A produtividade média nas áreas de feijão de segunda safra do Paraná, colhidas até o momento, vai se apresentando mais baixa. Tanto é que, inicialmente, a expectativa de colheita chegava a 432 mil toneladas, agora fica pouco acima de 300 mil toneladas, é o que nós conferimos aqui no quadro. Fica muito claro que, inicialmente, segunda safra de feijão tinha uma estimativa melhor, 432 mil toneladas, e atualmente, para ser preciso, 306 mil toneladas é a projeção para a produção de feijão segunda safra no Paraná. De olho agora nos preços, então, acompanhe como estão as cotações do feijão carioca tipo 1 para o estado paranaense. A Agricultura BR destaca agora a previsão do tempo para as áreas de colheita de feijão de segunda safra. Quem fala sobre o assunto é Juliana Rezende. O desenvolvimento do feijão segunda safra em algumas áreas do Centro-Sul vem sendo prejudicado, como é o caso de áreas produtoras de Goiás e também do Triângulo Mineiro. Nessas áreas, o solo mais seco vem prejudicando o crescimento das lavouras de feijão segunda safra. No Paraná, essa tendência melhorou um pouco ao longo dos últimos dias, conforme as chuvas retornaram e aumentaram as condições hídricas do solo. Nos próximos dias, não tem previsão de chuva ainda em áreas de Goiás, do Triângulo Mineiro, apenas chove em áreas produtoras de feijão segunda safra do Paraná. E as instabilidades vêm ocorrendo de forma bastante significativas, com potencial para seguir mantendo o solo mais úmido. O acumulado de chuva entre o período do dia 2 até o dia 6 é de 30 milímetros. A partir da segunda semana, essa chuva vai ganhar intensidade e abrangência também. As áreas de instabilidades, então, ganham força aqui no Brasil Central. Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul passam a receber pancadas de forte intensidade e os acumulados podem passar até de
50 milímetros em apenas 5 dias. Agora, a chuva vai conseguir avançar pelo centro do país, alcançar áreas produtoras de feijão da metade sul de Minas Gerais e também das áreas mais ao sul de Goiás. Mas como a chuva não deve retornar de forma tão significativa e com potencial para reverter a situação do solo mais seco, a tendência não é de uma melhora tão significativa assim nas lavouras, que já vêm sendo prejudicadas por conta do solo com menor condição hídrica. Ao longo do terceiro período, a chuva já cessa em áreas de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. De maneira geral, as instabilidades persistem na região sul, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Só que dessa vez, conforme nos aproximamos da metade do mês de junho, a tendência é de diminuição das instabilidades. As pancadas já não serão mais tão volumosas e significativas, a chuva então se torna mais fraca e também com menor volume. Então, durante os próximos períodos, a tendência ainda é de um cenário não muito favorável para o feijão segunda safra, principalmente entre Goiás e Minas Gerais. Já no Paraná, como a chuva vai seguir persistindo, expectativa ainda de solo mais úmido, garantindo bom crescimento para as lavouras. A pauta volta a ser a greve dos caminhoneiros, agora com foco nos impactos sobre a triticultura. A paralisação das rodovias federais acabou prejudicando a oferta de insumos para o início das atividades de plantio da safra de inverno. E com isso, a semeadura do trigo está bastante atrasada no Rio Grande do Sul. De acordo com a Emater Gaúcha, a área cultivada até esta última quinta-feira, dia 31 de maio, chegava a apenas 5%, um índice bem inferior ao que foi observado nesta mesma época do ano passado, quando 12% da temporada 16-17 já estava implantada. Já em relação à comercialização de sementes, que chegou a preocupar o produtor em algum momento, ela segue em ritmo normal, porém abaixo do ano passado. A oferta neste ano é mais restrita por conta de uma safra que teve quebra no ciclo anterior e também devido à menor qualidade da semente ofertada. Ainda assim, de acordo com a Emater Gaúcha, há a chegada de sementes de outros estados produtores que acabam auxiliando o produtor neste momento, em especial vindos do Paraná. A Argentina também está em fase de plantio do trigo. Por lá, o clima com alta umidade nas últimas semanas tem favorecido as atividades de implantação desta nova safra. De acordo com a Bolsa de Cereais de Buenos Aires, a área cultivada até esta última quinta, 31 de maio, alcançou 8,2%. O total previsto para este novo ciclo é chegar a 6.100.000 hectares. De acordo com a Bolsa, os primeiros lotes já estão emergindo por lá. Os argentinos são os principais fornecedores de trigo para nós aqui do Brasil, que tem uma demanda elevada, mas que produz apenas metade do que consome. Nesta sexta-feira, o Departamento de Agricultura americano divulgou vendas de trigo, mas vendas fracas para o cereal norte-americano. Vamos saber como é que vem os negócios por lá agora, na Bolsa de Chicago. Para o trigo, vai perdendo cerca de 600 de dólar, cai uma certa expressão aqui as posições com trigo. Posição de julho é negociada a 5 dólares 19 centes o bushel, setembro 5 dólares 36 centes o bushel, dezembro 5 dólares 56 e março de 2019 5 dólares 74 centes por bushel. São os negócios neste momento com trigo na Bolsa de Chicago. Olha só, neste final de semana, sábado e domingo, tem atração muito especial aqui no SBA, no Canal do Boi, no Agrocanal. Eu estou falando do Agromotor Brasil. Tem mais uma edição chegando por aí, é isso mesmo. Quem conta pra gente os detalhes deste fim de semana é Elaine Valdez. Olá, tudo bem? Para você que está acompanhando aqui a programação do Sistema Brasileiro do Agronegócio, final de semana chegando e o Agromotor Brasil também. E veja só o que nós preparamos para você nessa edição. Com
Conheça uma máquina agrícola que vem sendo considerado um canivete suíço devido à sua versatilidade. No quadro Super Máquinas de hoje, vamos mostrar um jipão da Mercedes com muito luxo e valentia. E tem um sistema de monitoramento que faz o gerenciamento da frota e de quem as opera. E ainda, entrevista sobre a rota bioceânica, uma alternativa que pode ser uma aliada quando o assunto é o transporte da produção brasileira. Ó, só para te lembrar, é sábado no Canal do Boi e domingo no Agro Canal. A gente te espera. Tchau, tchau. Convite feito, então. Vamos para mais um rápido intervalo. Ainda hoje, informação da previsão do tempo para o Nordeste do país. E também os últimos destaques dessa edição, principalmente para o mercado da soja. Não saia daí, nós voltamos já. Agricultura BR de volta. Por aqui voltamos a falar da greve, agora sobre os impactos no setor de hortifruti. A greve dos caminhoneiros, que durou até meados desta semana, continua causando prejuízos para a produção nacional de mamão. A situação gerou entrave nos polos produtivos da fruta, que não conseguiam escoar o produto. De acordo com colaboradores do Hortifruti CPEA, essa situação de impedir o transporte da fruta gerou o seguinte: acúmulo de frutas nas roças e também perdas durante o transporte, principalmente para aqueles que não são refrigerados. Houve relatos de que perdas em campo foram reduzidas pelo clima mais ameno nas regiões produtoras. Mas mesmo assim, aqueles que tinham frutas com maturação avançada acabaram perdendo parte da produção. Para minimizar os problemas, os produtores diminuíram o ritmo de colheita da fruta e acabaram armazenando aquelas colhidas em câmaras frias, aqueles que a possuíam. Outra situação que também acabou ajudando a resolver parcialmente esse problema foi a comercialização regional deste mamão. Vamos saber agora qual que é a previsão do tempo para os produtores de hortifruti, aqueles que estão com produção no campo na região nordeste do país. Quem fala sobre o assunto é Juliana Rezende. Grande parte das lavouras de hortifruti da região Nordeste, principalmente as que ficam localizadas tanto na faixa leste como também nas áreas mais ao norte da região, vêm sendo beneficiadas. As últimas chuvas mais frequentes vêm mantendo o solo mais úmido, como é o caso do norte e também da faixa leste, vem garantindo bom crescimento para as lavouras de hortifruti. Para os próximos dias tem previsão de chuva mais uma vez. Os ventos úmidos que sopram do mar contra a costa ainda mantêm as nuvens carregadas na faixa leste e também nas áreas mais ao norte. E é inclusive na faixa norte da região onde a chuva ganha um pouco mais de intensidade. O volume de água pode alcançar 30 milímetros entre os estados de Maranhão até o Ceará. Agora, no interior, o tempo firme vai seguir predominando e mantendo o solo bastante seco. Ao longo da segunda semana, entre os dias 7 e 11, mais uma vez o sol vai brilhar forte em áreas do interior da Bahia, sul do Maranhão e Piauí e também da faixa oeste de Pernambuco. Agora, nas demais áreas da região, tem risco para chuva, por conta das nuvens carregadas que ainda seguem concentradas nas áreas costeiras da região Nordeste. Só que dessa vez a chuva começa a perder intensidade aos poucos, então as pancadas se tornam com menor volume e de forma mais irregulares também. Ao longo do terceiro período, entre os dias 12 e 15 de junho, expectativa de tempo firme se tornando cada vez mais abrangente no interior do Nordeste. Pancadas de fraca intensidade e de forma muito isolada na faixa leste e também nas áreas mais ao norte do Maranhão e Ceará. Mas de maneira geral, a chuva começa a perder força conforme nos aproximamos da metade do mês de junho. Isso pode vir a prejudicar as lavouras de hortifruti da região, pode vir também a diminuir as condições hídricas do solo e essa tendência pode vir a trazer um cenário não muito otimista para o desenvolvimento do hortifruti, tanto na faixa norte como também na faixa leste da região Nordeste. Por aqui agora, o assunto são os fundamentos para o mercado internacional da soja. Então, voltamos a ver como é que vem soja em Chicago. Na abertura dessa edição, vinha com ganhos e os ganhos permanecem, mas muito próximos à estabilidade. Posição de julho vem a $10,19. Agosto, $10,24 o bushel. Setembro, $10,28 mais 2 o bushel. E a posição de janeiro de 2019, $10,35 mais 2 por bushel. São os negócios com soja em Chicago neste momento.
Vamos agora ao dólar comercial no Brasil, que há pouco vinha subindo em relação ao fechamento da última quarta, último dia útil desta semana. A gente vê como vem operando a moeda neste momento. Segue com oscilação positiva, subindo agora 0,49%, vindo negociado na venda a R$ 3,75 mais 5. E o Agricultura BR dessa edição vai ficando por aqui. A você, muito obrigada pela companhia. A gente volta logo mais no fim do dia com um resumo. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.